Muito bem, pessoal. Antes de nós explicarmos o princípio dos trabalhos virtuais, eu preciso pegar e relembrar vocês do princípio da conservação de energia. E existe um detalhe aqui que a gente dividia em trabalho do carregamento externo e energia de deformação. Ó, sendo que trabalho do carregamento externo eu chamava de W, enquanto que energia de deformação eu vou usar a nomenclatura U. Muito bem, vamos primeiro começar aqui entendendo o trabalho do carregamento externo. Veja bem, em física, vocês provavelmente viram o seguinte: imagina uma superfície rugosa e que você tivesse aí um corpo de uma certa massa, né? Então o que acontecia? Você pegava e começava a aplicar uma força e esse corpo ele não se movia, até que chegava um momento que essa força aplicada era maior do que a força de atrito e daí esse corpo iniciava um movimento aqui até você já parar de aplicar essa força, chamar isso aqui de movimento D. Veja que essa ideia aqui, ela vem de pensar que este teu corpo aqui é um corpo indeformável. E o que aqui você falava para mim? Você falava, olha, graficamente eu posso fazer uma interpretação gráfica, né? Então veja, eu vou colocar aqui a força e aqui o deslocamento. Então veja, no momento em que eu chego à minha força de atrito, eu inicio o meu deslocamento e esse deslocamento só vai parar a hora que eu tirar essa minha força, né? Então o que acontece é que eu vou chegar no meu D. Sendo que a interpretação gráfica para o trabalho do carregamento externo era igual à área desse diagrama. Então, esta área aqui, você tem como W sendo a força vezes o deslocamento. Olha, de fato, esses daqui são grandezas vetoriais, você tem que levar isso daqui em consideração. Nesse momento, eu não vou ficar me preocupando em colocar que isso aqui são grandezas vetoriais, mas você sabe. Próxima coisa é o seguinte, uma vez que eu trabalhei com um corpo indeformável, é interessante para nós das estruturas trabalhar com corpos deformáveis. As nossas estruturas elas vão se deformar e é isso que eu vou estar estudando, né? Então é de extrema importância que eu olhe isso daqui. Então, olha, um corpo deformável que eu posso rapidamente mostrar para vocês é se você tiver uma mola presa a uma parede. O que acontece? Essa mola, num tempo zero, ela está em repouso. No momento em que eu venho aqui e coloco uma força F, essa mola ela tem uma deformação e acumula aqui um deslocamento desse nó. Vamos supor que ele venha parar aqui, ou seja, a tua mola ela apresentou uma elongação até que esse ponto que estava aqui em repouso chega nesse momento. Veja que você pode fazer também uma interpretação gráfica. Então, se eu fosse plotar aqui força, deslocamento, o que acontece? Para cada incremento de força, ele é diretamente acompanhado por um certo deslocamento. E o que você pode? Você pode fazer a interpretação gráfica, aqui chegando até esse teu deslocamento D, né? Até a tua força F. E o teu trabalho, ele é dado pela integral de 0 até D da força vezes. Então você está fazendo a integral, é como se tivesse aqui vários trapézios, né? Que a base desses trapézios é D, um diferencial de D, né? Um incremento de D, Dzinho. Veja que você não só tem só força, mas isso aqui você poderia ter entendido para momento também, tá? Então, vamos supor, se fosse uma mola de rotação, isso ali, ó, de 0 até φ, e daí vai ser momento dφ. Um caso particular, que na verdade a gente acaba utilizando bastante, é se essa tua relação ela for linear. Então, se essa relação entre força ou deslocamento ou momento e rotação for linear, o que acontece? O teu W ele é dado por força vezes deslocamento, só que agora é dividido por 2. Ou, se fosse momento, né, seria o quê? W é momento, a tua rotação, dividido por 2. Vejam a diferença que tem entre um corpo indeformável e um corpo deformável. Eu gosto sempre de trazer o exemplo de uma caneta, né? Imagina que eu tenho essa caneta, é um corpo, vamos imaginar que é um corpo rígido, indeformável,
eu preciso colocar uma força até que eu venço o atrito aqui com a folha e eu consigo movê-la. Então, esse aqui é um corpo indeformável. Agora eu vou abrir essa minha caneta e daí eu passo a ter aqui uma mola. Bom, essa mola eu vou pegar e vou aplicar uma força, ela vai se deformar. Esse é o trabalho do carregamento externo, só que isso é tudo restituído. Enquanto que a minha caneta eu movia e ela não voltava sozinha, não. Bom, muito bem. Isso daqui é o trabalho do carregamento externo. Da mesma forma que eu entendo isso, eu preciso entender energia de deformação. Então, olha, vou começar pelo exemplo mais simples, que é se você tivesse um tirante. Então, imagina que você tem o tirante aqui, ó. Estou tentando fazer ele em 3D. E daí eu vou pegar e imaginar que eu estou aplicando um carregamento aqui, uma força. E daí eu vou pegar e isolar aqui um elemento infinitesimal aqui no meio disso daqui, tá? Um cubo. E esse meu cubo ele vai ter comprimento d de x. E essa área aqui vai ser dA. Então, diferencial do comprimento em diferencial da área. Então, olha, se eu pegar e fazer isso aqui maior aqui, para ficar mais claro para vocês, ó, eu estou com esse meu cubo vermelho, que eu desenhei aqui para vocês do lado esquerdo dentro do seu tirante. Agora, o que acontece? Ele tem aqui uma área dA e aqui dx, para ficar bem claro do que eu estou falando. O que está acontecendo? Uma vez que eu tenho uma força aplicada, eu tenho uma tensão distribuída em toda essa minha área aqui na superfície inferior. E é muito importante isso daqui. O teu elemento, eles têm que estar em equilíbrio. É uma das premissas para você utilizar o princípio da conservação da energia. Então, eu só consigo isolar e caracterizar o mesmo sistema que eu tenho aqui em equilíbrio se eu transportar aqui essas tensões também, tá? Então, o que acontece? Isso daqui eu vou chamar de um dN, né? Um incremento do esforço axial normal, né? Então, o que acontece? Se eu quero saber quem que é a tensão atuante, basta que eu pegue dN e divide por dA. Bom, uma outra relação que vocês ainda também provavelmente se lembram é o seguinte: quem que é a deformação? A deformação é a relação que eu vou ter entre du e dx. Quem que é du? Olha, uma vez que eu puxo isso daqui para cima e para baixo, o que acontece? Ao final, esse meu deslocamento, desculpa, esse meu comprimento não vai ser mais dx, esse meu deslocamento vai ser dx mais du. Quem que é a deformação? É o incremento sobre o inicial. Muito bem, de uma forma gráfica, vamos analisar isso aqui. De novo, eu vou imaginar uma relação linear. Então, eu tenho dN e eu tenho aqui o meu du, tá? duzinho. Porque agora, o que eu vou usar? Eu vou usar o meu du. Uma vez que eu estou trabalhando do elemento infinitesimal e não de toda a minha peça, eu vou pegar e dizer o seguinte, olha, a minha energia de deformação, que seria a área debaixo desse gráfico, ela é chamada de Duzão, D maiúsculo, tá? Então, isso daqui é de um elemento infinitesimal. Quem que é esse meu Duzão? Supondo aqui uma relação linear, isso daqui vai ser meio de dN e du. Muito bem. Olha, antes de eu pegar e sair aqui fazendo integral e tudo mais, vamos relembrar o seguinte, ó. Vamos pegar essa parcela aqui, ó, e vamos trabalhar ela um pouquinho, ó. Então, eu tenho duzão é igual meio. dN, ó, eu posso isolar dN daqui. Então, dN é o quê? Sigma x dA. Sigma x vezes dA. Quem que é o meu du? Ó, o meu du é a minha deformação de x vezes dx. Olha, agora sim, eu não quero mais trabalhar com elemento infinitesimal somente. Eu quero pegar e realmente saber a energia de deformação do meu elemento, né? Então, ó, eu vou chamar isso aqui de usão mesmo. Então, o que vai ser isso? Vai ser a integral no volume desse meu duzinho de um elementozinho que eu tirei aqui, né? Elemento infinitesimal que eu tenho ali. Isso daqui eu posso dividir em duas parcelas, né? Então, ó, veja, eu vou ter... Então, estou integrando isso daqui. Opa, isso daqui. Então, meio eu jogo para fora.
Então, em vez de eu fazer integral do volume, eu vou fazer integral ao longo do comprimento e integral na área. E daí aqui vai ter sigma x dA. Em vez de falar sigma x, eu vou ser um pouco mais direto. Eu vou pegar aqui, ó, dN dA em dA. Então, isso daqui, veja que isso daqui está sendo uma integral. Agora eu tenho aqui a deformação de x varia em dx. Então, ela vai participar dessa integral aqui. Então, aqui eu vou colocar du dx dx. Então, deformação, estou colocando aqui a relação de deformação. O que acontece agora? Ó, eu sei que a integral da minha tensão é igual ao meu esforço axial. Então, isso aqui vai ser que vou ter meio da integral ao longo do comprimento da minha peça, da normal, vezes du dx em dx. Então, veja, o que está acontecendo aqui é muito importante que eu entenda. Olha, eu estou associando um esforço axial, que é uma associação entre o esforço axial e um deslocamento, isso aqui eu chamo de deslocamento axial relativo. Interno. Tá? Então, existe essa associação entre um esforço axial e um deslocamento axial relativo interno. Isso daqui eu fiz para uma normal, mas agora é importante que eu entenda se eu tiver outros esforços internos. Então, veja, o que eu preciso? Eu preciso de um sistema em equilíbrio e eu vou multiplicar, vou fazer integral, claro, né? Mas eu vou multiplicar pelo deslocamento relativo interno ao qual está associado. Então, passamos aqui para a próxima. Olha, o que acontece? Eu tenho um sistema em equilíbrio, vamos voltar exatamente ao último, né, que eu trabalhei com vocês. Ó. O último que eu trabalhei foi um sistema em equilíbrio. Então, ó, o que eu estou imaginando aqui? Eu estou imaginando um elemento infinitesimal de comprimento dx. A área eu não vou fazer aqui em 3D, senão vai ficar muito mutuado. Mas ó, a área está aqui o meu dA, tá? E o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui direto, eu vou ter um sistema em equilíbrio com uma normal. Então você vai ver aqui, eu vou fazer normal, momento, cortante e torsor. Vou até tampar aqui para não confundir as coisas por enquanto. Então, ó, qual que é? Então, sistema em equilíbrio é aqui do lado, o que eu vou colocar? Deformação, ou deslocamento, ou rotação, que é compatível. Então, ó, isso daqui, elemento dx. Eu mostrei para vocês que aliás, está associado a esse meu esforço normal um elongamento desse meu elemento infinitesimal. E o que é isso daqui vai ser ao final? Dx mais du. Ok? Então, o que eu mostrei para vocês? Eu peguei, olha, aliás, até vejam uma coisa, né? Quem que é esse daqui? Esse daqui é du sobre 2. Esse daqui, ó, du sobre 2. Então, eu falei para vocês, olha, se você quer saber quem que é a tua energia de deformação devido a um esforço normal, basta que você faça meio da integral ao longo do comprimento da tua peça e você vai multiplicar a normal vezes o deslocamento relativo associado. Então, ó, que nem essa normal ela está associada a esse du sobre 2. Lá no caso anterior, na verdade, eu até coloquei tudo direto, du, e talvez não seja a melhor apresentação. Mas veja, ó, esse deslocamento relativo vai para o lado esquerdo, o meu esforço normal está para o lado esquerdo, então vou colocar aqui, ó, n du sobre 2, e veja que está aqui por dx, né? Então, o que tem aqui do outro lado? Ó, eu tenho n du sobre 2, isso aqui ainda está dividido por dx. Veja que essa integral aqui acontece por dx. Então, esse aqui é o deslocamento relativo em relação a dx, interno axial. Metade para cada lado, porque para cada lado vai du sobre 2. Muito bem, esse daqui, ao final, vai ser exatamente o que eu já tinha colocado para vocês, né? Só relembrando. Então, vai ser n, junto aqui du sobre 2, vai dar dux dx. Então, se eu quero saber quem que é a energia de deformação, basta que eu pego o esforço normal e multiplique
aliás, faça a integral, meio da integral do produto da esforço normal vezes deslocamento relativo interno axial. Agora vamos passar para o próximo, né? Ó, vamos olhar. Próximo esforço. Ó, momento. Então, se eu colocar um momento aqui, esse meu sistema ele está em equilíbrio, né? Então, o que acontece? Vamos pegar quem que é a deformação, deslocamento, rotação compatível, seja quem for. Então, imagina que aqui está a minha linha neutra. O que acontece? Essa face aqui, relativo, ele vai ter uma rotação. Essa outra face aqui vai ter uma rotação. De tal forma que se eu pegar e somar as duas aqui ó, no final, vai ter dφ. Sendo que isso daqui é dφ sobre 2. E esse daqui, dφ sobre 2. Ok? Então, o que vai acontecer? Quando eu pegar e for fazer a deformação, vai ser meio integral de 0 até L, seja o que tiver aqui, dx. Então, ó, é o esforço, no meu caso é o momento, vezes o deslocamento relativo interno. Então, deslocamento relativo interno deu dφ dx. Só que veja, se eu pegar aqui momento, está rodando no mesmo sentido? Tá. E agora eu ainda divido isso aqui por 2, porque veja que aqui é dφ sobre 2. Mas, na outra face, momento, a rotação nessa face também está acontecendo no mesmo sentido, então eu vou ter momento. E aqui eu vou ter dφ dx 2. Então, o que vai acontecer? Ao final, eu tenho meio da integral de 0 até L, momento dφ dx. Excelente. Agora vamos para o cortante. Cortante, na verdade, é um pouquinho mais tumultuado. Tá? Então, ó, o cortante acontece o seguinte. Convenção cortante positivo é isso daqui. Ó, cortante rodando o meu elemento no sentido horário. Notem que esse sistema não está em equilíbrio e princípio de conservação de energia, eu preciso que esteja em equilíbrio. Então, o que é que eu vou fazer? E tem um porquê, né? Porque não tem como você ter cortante e não ter momento, né? Lembre-se que a integral do teu gráfico de cortante é o momento, né? Então, o que eu vou fazer? Para equilibrar isso aqui, ó, eu vou colocar aqui bem no centro, eu vou colocar o quê? Q dx. Então, esse momento equilibra esse teu binário, tá? Só que daí o que acontece? Eu tenho deformação, deslocamento, rotação compatível. Eu vou ter que ir com calma, pelo seguinte. Isso daqui, esse momento, está associado a uma rotação, que é uma rotação absoluta. Ou seja, se eu tenho aqui o meu corpo, esse meu corpo ele vai rotacionar isso daqui, que é o que está associado a ele. Então, veja, ele estava aqui, passou para cá. Então, essa rotação aqui, eu vou chamar a rotação de... né? Mas, por outro lado, esse momento tem uma rotação absoluta, só que agora eu preciso da deformação relativa por causa do meu cortante. O que acontece? Olha, isso também é uma questão do sinal, né, que a gente tem usado. Olha, o que é o sinal que eu tenho usado como positivo? Eu tenho usado como positivo o seguinte, se eu tenho um elemento de viga, eu vou movimentar aqui para cima V, isso daqui é um movimento positivo, e uma rotação, então, depois do movimento, né, uma rotação positiva é aquela que está no sentido horário. Então, V para cima, rotação horária. Por isso que eu coloquei aqui positivo, tá? Então, veja, eu tenho que ter um movimento em que, ao final, se eu pegasse aqui esse meu elemento, esse ponto aqui, que está aqui, ele move para cima. Enquanto que nessa outra face, daqui, ele move para baixo. Então, o que vai acontecer? Isso daqui é a deformação relativa ao teu cortante. Isso daqui, ó, essa diferença aqui, na verdade era para passar bem no meio aqui. Mas olha, essa diferença a gente chama de dV. Então veja que na verdade o que você tem aqui, para cima, esse lado vai dV sobre 2, e esse lado aqui vai dV sobre 2, só que para baixo. Então, ó, agora o que acontece? Na verdade eu vou ter a sobreposição
dessa rotação absoluta com essa deformação relativa. Então, isso aqui vai, na verdade, me dar um sistema muito mais complicado. Ó, se eu estivesse só rotacionando essa peça, ia ficar assim, mas não é exatamente isso. Isso daqui vai para cima, isso daqui vai para baixo. Então, ó, ao final, vai ficar isso. E por isso que eu nunca tento desenhar, porque é muito complexo. Eu prefiro fazer a superposição e mostrar. Ó, parte veio de cá, parte veio de cá. Por que que é tão importante eu mostrar isso aqui? Ó? Porque energia de deformação é a mesma coisa. Meio da integral de 0 até L. E eu vou fazer essa integral aqui em dx. Mas o que está aqui dentro que é o difícil de encontrar? Então, ó, primeiro, vamos começar por esse momento primeiro. Ó. Então, Q dx está associado a essa rotação φ. Então, Q dx vezes φ. Vamos passar para essa face aqui. Ó. Então, essa face, meu cortante está para cima e, na verdade, a convenção positiva, esse meu dv, ele está para baixo. Então, isso aqui, na verdade, vai ser negativo. Então, vai ser Q vezes dv sobre 2. Muito bem, agora do outro lado, ó, na outra face, o meu Q está para baixo, só que essa face ela movimenta para cima pela convenção positiva. Então também vai ser negativo, Q dv sobre 2. Muito bem, agora sim, agora está tudo em ordem. Ó. Meio, 0 até L. Vou pegar e colocar o Q em evidência. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter dx, φ dx menos dv. dx. Muito bem. Aqui você vai mais encontrar, na verdade, é uma simplificação disso aqui. Ó. Você dividir todo mundo por dx, né, e multiplicar. Na verdade, você pode fazer, pegar e dividir aqui todo mundo por dx. Então, esse aqui vai cortar com esse. E o que é que você vai ter aqui é o meio de 0 até L, que φ menos dv dx multiplica dx. Muito bem, agora isso daqui é para o cortante e agora precisa para a torção. Então eu estou começando a ficar meio perdido aqui. Ó. Vamos relembrar, isso daqui normal, isso daqui flexão, isso daqui cortante. Muito bem. Próxima coisa que eu vou fazer, olha, eu vou pegar e pensar também em torção. Então torção positiva é aquela que sai da minha seção. Então, isso aqui é torção positiva. Torção positiva. Então, ó, eu não vou nem imaginar aqui, vou pensar numa seção circular, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho aqui um ponto central. Então, ó, eu tenho um ponto aqui, nessa face aqui do meu cilindro. Vamos chamar aqui de D. Após, na verdade, o deslocamento relativo associado a ele, ele vai chegar aqui em um D'. Então, o que vai acontecer aqui no centro? No centro, na verdade, isso daqui está movimentando o que a gente chama de dθ. Então, esse aqui é bem facilzinho. Ó. Então, eu tenho o meio integral de 0 até L de t dθ dx. Então, este daqui é o que está associado à torção. Então veja que agora sim, aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, esse dx aqui é porque ele está relativo, né? Então precisa ainda dividir aqui por dx. Eu esqueci de falar colocar esse porém aqui, mas está aqui, está explicado. Então veja que agora eu tenho o devido ao esforço normal, o devido ao momento, o devido ao cortante e o devido ao torsor. Agora sim eu consigo explicar um pouco melhor o PTV. Obrigado, pessoal.